de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma informação antes de começarmos com o estudo da palavra. Tem uns carros que estão ali à frente na estrada, né? E fomos advertidos que não podemos deixar estacionar os carros ali na estrada. Então, isso pode acabar por nos criar problemas ou talvez multas. Então, tem espaço na segunda garagem. Tem esta primeira e tem a segunda. Quem quiser pode descer o carro e estacionar lá, por favor. Muito obrigado. E eu quero vos convidar hoje a vermos algo muito interessante da palavra de Deus, lá em Jeremias. Hoje, as crianças não saem hoje, já estão lá, né? Bom. Antes disso, vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Oi? Tá bem. Peço que as crianças, por favor, possam sair para ter o tempo delas lá. Por favor. Eu achei que já estivessem lá até 13 anos. Obrigado. Então vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia, Senhor, nas nossas vidas. Pedimos que nesta manhã, o Senhor Deus possa preparar, Deus, os nossos corações para o que o Senhor tem para o dia de hoje. Abra os nossos ouvidos, abra, Senhor, para que nós possamos entender o Teu propósito nesse dia, Pai. Abençoe cada um e que a Tua palavra possa alcançar o propósito pelo qual foi enviado hoje. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre missões. Nós fomos escolhidos, meus irmãos, para a missão de Deus. E eu escolhi o texto de Jeremias para nos fazer entender que nós fomos escolhidos para uma missão. Então vamos abrir lá em Jeremias 1, de 1 até versículo 8. Está mais ou menos aí? Tá bom. Só não cair. Jeremias, capítulo 1, versículo de 1 a 6. Vai dizer o seguinte, Jeremias 1, de 1 a 8, vai dizer o seguinte. Palavras de Jeremias, filho de Elequias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, e rei de Judá. Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor, Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tu, o que eu lhe ordenar, você falará. Então não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você
para livrá-lo, diz o Senhor. Amém? Meus irmãos, ao longo da história, nós vimos e ouvimos histórias de pessoas que descobriram seu propósito na vida. Por exemplo, na África, quem conhece Nelson Mandela, quem já ouviu falar da história de Nelson Mandela? Levanta a mão. Acho que a maioria, Madiba. Nelson Mandela é aquele que ficou por 3 décadas na prisão, mas ele sempre esteve firme na luta contra o apartheid na África do Sul. Ele lutava, contra a igualdade, para que todos pudessem, o negro, e o branco, pudessem conviverem juntos e que o negro pudesse ser visto como gente, como pessoa. Então ele ficou durante muito tempo lutar por isso. Então esse gesto de coragem impactou todo mundo, porque ele descobriu a missão dele. Mas também teve uma mulher chamada Irena Sandler, que durante a Segunda Guerra Mundial, ela era uma polonesa e ela uma enfermeira. Ela ajudou, vocês sabem quantas crianças? 2.500 crianças. Sabe o que ela fazia? Ela contrabandeava essas crianças aí, porque essas crianças sofriam muito com o regime nazista. Sofriam muito, e até poderão ser mortas. Mas ela descobriu uma missão, mesmo sabendo que se encontrarem a ela, e às vezes encontravam sim, e torturavam ela, e maltratavam ela, ela sabia o que ela estava a fazer, mesmo com dificuldades, mesmo sabendo que isso até poderia levar à morte. Isso é algo que também impactou o mundo, esse sentimento que era movido de profundo amor e compaixão. Então, hoje, na história desses dois, eu quero te dizer que você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Deus te escolheu para uma missão. A pergunta é, qual é essa missão? Deus é aquele que escolhe, meus irmãos, um povo, que a partir desse povo, a salvação chegaria. Só que é interessante, aquele povo era um povo unido, o povo de Israel era um povo unido, mas por causa do pecado que entrou no mundo, houve separação. E essa separação, meus queridos, ela deu início, ou ela iniciou na morte de Salomão, onde o povo judeu já estava muito cansado sobre os impostos que estavam a ser cobrados primeiro por Salomão, e eles foram lá, depois da sua morte, reclamar para o seu filho Roboão, e ele disse, querem saber? Vocês falam muito, eu vou intensificar os impostos. E por falta dele não ouvir o povo se rebelou com Jeroboão. E então ali houve essa quebra, e deu-se início do reino do norte. E são 10 tribos que ficaram ao norte e deu-se a origem do reino do norte. E ficou ali 2 tribos, Judá e Benjamim, que também submeteram ali no seu rei, que é Jeroboão, e ali deu também o início do reino do sul. Só que é interessante que essa quebra mostra muito que eles se distanciaram de Deus, e isso trouxe consequências catastróficas, terríveis, porque a partir daí entrou a idolatria, a partir daí entrou os povos vizinhos, como a Síria, e aí houve dispersão, porque a Síria também atacou, e eles foram alvos de vários ataques vizinhos, e o povo se dispersou. Isso o reino do norte, que até hoje estão dispersos, por não viver a vontade de Deus. Bom, depois o reino do sul, passando muito tempo,
também se desviou de Deus. No reino do norte, houve mais de 19 reis de famílias diferentes. Agora, o rei do sul acabou por manter a linhagem, mas foi terrível o reinado. O único foi Josias, que tentou trazer algumas melhorias ali, mas os filhos trouxeram desastres na nação. E passado muito tempo, é esse contexto que Jeremias entra na história, aonde Deus diz para Jeremias para falar para o povo, voltar a ele, e que ele promete que ele estará com eles. E Jeremias, ele era um profeta que sabia que o castigo de Deus iria vir, porque o povo é aquele que se rebelou, que não ouviu, que ainda mais maltratou Jeremias, aquele que trazia cura, esperança e refrigério. É esse que maltrataram, prenderam, açoitaram, mas mesmo assim, Jeremias é aquele que entendeu a missão de Deus, que mesmo em circunstâncias difíceis, Deus estava a usar a ele para algo maior. É aquele que foi profeta das nações, não apenas para aquele grupo dele, os coterrâneos dele, mas também para os povos vizinhos, como a Babilônia, como o Egito. Ele foi profeta para as nações. Ele sabia que Deus estava a querer fazer ali algo grande e que ele deveria permanecer firme e fiel ao seu chamado. E que Deus é aquele que ia manter a sua aliança com o seu povo, apesar da oposição e sofrimento. É aquele que Deus iria trazer restauração. E ele trouxe a nova aliança em Cristo Jesus. Algo muito interessante, meus irmãos, o que Jeremias ali quer dizer para aquele povo, em outras palavras, é o seguinte: render-se à vontade de Deus é a única maneira de escapar da calamidade. E hoje eu quero dizer para ti também, em poucas palavras, render-se à vontade de Deus é a única maneira de escapar da calamidade. Renda-se hoje à vontade de Deus, porque tu foste escolhido para uma missão. Mas, primeiro ponto, que nós vamos ver aqui, quem nos escolheu afinal para essa missão? Quem nos escolheu para essa missão? Nós vimos aqui e lemos em Jeremias, vamos ler de novo alguns textos que vão nos ajudar a entender essa missão. Mas nós vimos que tem um início dessa missão. Vimos aqui a história toda do que aconteceu para chegarmos a essa pergunta. E essa pergunta, a resposta, está na Bíblia. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre Justino, mártir do século II. Era um filósofo e teólogo, defensor da palavra de Deus, defensor do Evangelho. Ele escrevia muito sobre fé e razão. E ele se posicionava de maneira firme no Evangelho. E ele foi morto em Roma quando o Napoleão ali era o rei, o governador. E quando antes dele for executado, ele disse as últimas palavras. Ele disse o seguinte: nenhuma tortura nos afastará do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma tortura nos afastará do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele sabia muito bem quem o havia escolhido e para que propósito fora escolhido. Por isso, primeira coisa, nós devemos saber quem nos escolheu para
a missão. Deus escolhe seus servos e revela-se para ele, para deixar bem claro quem o chamou. Podemos ver isso no versículo 4 e versículo 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta a quem? Às nações. Então nós estamos aqui a ver, primeiro ponto, estamos a ver aqui um Deus onipresente. Um Deus que está em todos os lugares. Um Deus que é antes do tempo. Ele é quem criou o tempo. Antes da coisa acontecer, ele já está onde? Já está lá. Estamos a ver um Deus onipresente. Antes de Jeremias nascer, ele já fora formado no ventre da mãe dele. Muitas vezes nós nos preocupamos, às vezes lidamos até com depressão, porque nós não sabemos ou não queremos entender quem nos mandou para a missão e por que nós estamos na missão. Porque nós não sabemos, antes da coisa acontecer, Deus já está lá. Antes da coisa acontecer, Deus já está lá. É isso que nós, às vezes, não entendemos, que nós estamos com um Deus onipresente. Ele é quem fez o tempo. O tempo para ele não é nada, para nós é. Imagina viver sem tempo. Será difícil para nós, mas Deus é aquele que ele fez o tempo. Então ele está lá. Ele subsiste, ninguém criou ele, ele está lá. Segunda coisa, nesse versículo que eu vejo um Deus soberano, um Deus criador, Deus que está acima de tudo, Deus que está acima de todos, aquele que cria. Tu podes ver a beleza, por exemplo, do Brasil. Eu, quando entrei no Brasil, eu vi essa beleza. Uau! Em Moçambique é uma terra árida, é uma terra seca, né? Quando a gente anda, até mesmo no mato, a gente vê o castanho no mato, só para vocês terem uma ideia. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu vi verde, num lugar que nem tem mato, mas tem um verde bonito. Eu, uau! Contemplando a beleza de Deus. Então, Deus é aquele que é criador. Deus é aquele que te criou. E Ele te criou para um propósito. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E às vezes nós temos agido de outra forma, como se nós fôssemos soberanos. Nós às vezes não queremos ouvir a Deus. Nós nos adiantamos nas nossas preocupações, nas nossas aflições, ao invés de descansarmos aos pés de Cristo. Outra coisa que eu vejo aqui, eu vejo um Deus pessoal. Eu vejo aqui um Deus pessoal, que fala diretamente com Jeremias. O que eu gosto de Jesus é que Jesus conhece cada um, porque Ele é Deus. Ele conhece cada um pelo seu nome, porque Ele é Deus. É um Deus que criou as coisas, não é um Deus que sabe de todas as coisas e deixa as coisas e vai curtir. Porque já que criou todas as coisas, tem muitas coisas a fazer, então eu não vou me preocupar com Daniel. Não vou me preocupar com as preocupações dele. É um Deus pessoal, que se revela, que nos ama, que nos cuida. É aquele que é pessoal. A grande pergunta é se você é pessoal diante de Deus. Se você tem relacionamento com Deus. Se você tem intimidade com Deus. Jeremias aqui, ele vai, Jeremias 1, capítulo 1, versículo 5, vai dizer, antes de formar
Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Antes de você nascer, eu já o consagrei. Ele foi separado. Foi separado e escolhido para exercer um propósito maior. E eu não tenho sombra de dúvidas, meus queridos, que cada um de nós aqui foi separado. Antes mesmo de existir. Lembra que eu falei que Deus é aquele que é eterno. Deus é aquele que é onipresente. Deus é aquele que é soberano. Deus é aquele que é pessoal. Você não está aqui hoje por acaso. Você não está aqui hoje só por estar aqui. É porque Deus te chamou, te escolheu para um propósito. Qual é o propósito que Deus te escolheu? Então Deus aqui afirma que Jeremias foi escolhido antes mesmo do seu nascimento, mostrando a sua soberania. Ele tem planos e propósito para cada indivíduo, antes mesmo de esse indivíduo ser formado. E não é diferente de nós. Deus é quem nos escolheu para a missão. A segunda coisa que eu vejo aqui, em Jeremias 1, versículo 6, que eu gostaria que a gente percebesse, é como nós reagimos nessa missão. Depois de nós vermos isso, que Deus é um Deus onipresente, Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus onipotente. E Ele me escolheu para uma missão. De repente, essa missão é de cuidar da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, da tua família. Essa missão, e a grande, e que é a vontade de Deus, é que todos cheguem ao pleno conhecimento da sua palavra. E que nós somos incumbidos, somos convidados para fazer parte desse plano, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós somos chamados por Deus por essa missão. Só que a missão de Deus engloba tudo, tudo está junto e misturado. Se você é cristão, consequentemente, a tua vida tem que mudar. E ao mudar, você terá que impactar vidas automaticamente. Impactando vidas automaticamente, você vai falar do amor de Deus para aquelas pessoas. E falando do amor de Deus para aquelas pessoas, automaticamente aquelas pessoas vão conhecer a Deus. Então, como nós reagimos na missão? Lembram? Primeiro nós vimos quem nos escolheu na missão, que é um Deus. Não entendi? Isso. Me ajuda. Soberano. Mas o que? Deus. Criador. Deus. Onipresente. Deus. Onisciente. Então, como é que nós reagimos a esse chamado de Deus? Meus irmãos, vocês lembram de Moisés? Quem já ouviu falar de Moisés? Pastor Daniel, essa pergunta. Não estou a falar daquele Moisés de que vocês levam aos bebés, Moisés da Bíblia. Lá em Êxodo, por exemplo, 3, versículo 11, nós conseguimos ver como é que esse homem reage à missão de quem? De Deus. A gente vê. Olha o que Moisés vai dizer. Quando ele é chamado por Deus para libertar o povo da escravidão egípcia, ele vai trazer algumas dificuldades. Ele vai dizer o seguinte: quem sou eu para ir ao faraó? E ele também alega não ser eloquente, não falar bem, não tem palavras boas, né? Não sabe falar. E alguns estudiosos afirmam que ele era gago como eu. Mas olha o que Deus fez. Com a minha gaguice estou aqui a gaguejar, mas vocês já entenderam. E também a gente olha, meus irmãos, para Gideão, por exemplo. É um outro.
que foi um juiz que foi levantado por quem? Por Deus. E ele vai dizer o seguinte: ah, Senhor meu, lá em Juízes, capítulo 6, versículo 15, ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, Manassés, e eu menor da casa do meu pai. Trouxe dificuldades, colocou empecilho em relação à mensagem de quem? De Deus, a missão de Deus. Mas tudo bem, porque isso aí mostra quem realmente nós somos. Quando nos deparamos com a santidade de Deus, quando nos deparamos com a autoridade e o poder de Deus, isso mostra quem nós somos. Que nós somos pessoas que são desobedientes. Isso mostra que somos pessoas que são medrosas, fracas, inseguras e incapazes. Mas Deus escolhe essas mesmas pessoas, fracas, incapazes, escolhe essas pessoas que são inseguras para fazer grandes coisas. Foi assim com Moisés, foi assim com Gideão e também foi assim com Jeremias. Jeremias dizendo lá no versículo 6, ah, Senhor, parece que todo mundo tem essa linguagem, né? Todo mundo diz, ah, Senhor. Tipo, Deus mostra, revela quem Ele é. Diz, ei, senhores, eu sou todo poderoso, onisciente, sou aquele que controla todo o domínio de todo, entende? Depois, ah, Senhor, não quero ir, não vale a pena. E quantos de nós fazemos isso? Duvidamos de quê? Da onipresença. Lembra daqueles pontos que falamos? Duvidamos da soberania, duvidamos do que mais? Hoje? Onisciência, eu queria dizer essa coisa do jiu-jitsu. Onisciência de Deus, o que mais? Já falei onipresença, né? Exatamente. E da criação. Nós duvidamos de quem é Deus e do seu poder e da sua autoridade ao nos incumbir uma missão. Mas Deus é aquele que age através de nós, apesar de quem? De nós. Vocês acham que Deus não conhecia as coisas que Jeremias iria enfrentar? Conhecia ou não? Por que ele conhecia? Oi? Porque ele era onipresente, não é? Onisciente, não é? Ele sabia o que iria acontecer. E ele escolheu Jeremias. Mas ele escolheu Jeremias porque ele era o melhor ali? Provavelmente não. Porque a gente já vê aqui no versículo 6 que ele era pecador. Só pelo fato de não obedecer ao chamado de Deus na primeira instância ali. Ele já começa a pôr delimitações. E você? O que te impede? Qual é a limitação que você tem colocado na sua vida para você não se submeter na autoridade e poder na missão que Deus te chamou? Será que são teus filhos? Será que é o teu trabalho? O que seria que faz com que você não evangelize? Nos sábados, às 16 horas, nós temos ido evangelizar para não participar da EBD, para aprender sobre Deus, para não ser um sacerdote do seu lar, para ser aquele que está ali a interceder pela família, a levar a família
ao pleno conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento de Deus, conduzir essa tua família à salvação. O que é que tem te prendido? Nós somos diferentes de Moisés. Nós somos diferentes de Gideão. Somos diferentes de Isaías. Somos diferentes de Jeremias. Muitos dizem que Jeremias era um profeta chorão, chorava muito. Lá na África, lá, para um homem chorar é muito difícil, não é fácil. Quando o homem ouve isso aí de que Jeremias era chorão, aí tem outros que perguntam, ele era homem mesmo? Porque parece essa coisa de chorar só é uma coisa expressa fraqueza, deixa a pessoa vulnerável. Mas é o que nós somos, Deus nos fez assim. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando você mostra fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua vida. E o que viu Jeremias, no contexto dele, foi terrível. Acho que nós não aguentaríamos. Eu não aguentei o que está acontecendo no meu país. Eu comecei a ter ânsia ali. Não apanhava sono. Não aguentei. Imagina Jeremias ver mães apilarem seus filhos. Imagina ver o seu povo a ser escravizado, a serem mortos, feito galinhas. Imagine esse contexto. Todos nós iríamos chorar. Pior brasileiro. Eu gosto dessa coisa de brasileiro, de se emocionar. É bonito. Até eu falo com a minha esposa, se eu pudesse chorar, eu choraria todos os dias. Porque é bonito. Tem coisas que você nem precisa falar. Só você vendo o semblante do outro, você interpreta. Você já sabe. E às vezes o pastor Daniel é seco nos olhos, tem que falar mesmo. Mas é bom. Nós precisamos, meus irmãos, entendermos quem nós somos. Para não termos muita dificuldade na missão, nos momentos difíceis, conturbados na nossa vida. Sem Deus, nós não somos nada e nada podemos fazer. Nós temos limitações, mas Jesus é aquele que está para cuidar e proteger as nossas limitações. Terceira coisa, como Deus age nessa missão. Primeiro nós vimos aqui, quem nos escolheu para a missão é um Deus exatamente, soberano, um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus pessoal. Quem falou lá atrás? Muito bem. Tem 10. E aqui nós estamos a ver como é que nós agimos. Agimos de que forma? Na missão de Deus? Somos incapazes, somos inseguros. O que mais? Oi? Fracos. Mas Deus age através de nós, apesar de nós. Agora, terceiro, como Deus age nessa missão. Jeremias 7 e 8. Versículo, pessoal, não é capítulo. Estamos em capítulo 1, versículo 7 até 8. Amém? Está vendo? Essa coisa de jiu-jitsu. Mas o Senhor disse, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá. Primeira coisa, estamos a ver o encorajamento de quem? De Deus. Deus é aquele que nos encoraja
a superar as nossas limitações. Qual é a sua limitação hoje e agora? Para você não evangelizar, para você não vir na IBD, para você não se envolver com os ministérios da igreja, porque a igreja tem muitos ministérios, tem louvor, tem jiu-jitsu, futebol, crochê, agora vai ter explicação, né? De matemática e química. Tem vários ministérios. Qual é a tua limitação para não participar dos ministérios da igreja ou da missão global? Orar pelos povos não alcançados, orar pelas nações. Oração também é um ministério que deverá ser de todos até. Orarmos. Então aqui Jeremias expressou que insegurança por ser um jovem inexperiente. Deus responde de maneira firme, garantindo que a idade ou limitações pessoais não seriam impedimento para quê? Para a missão que ele designou para ele. Que o sucesso dessa mesma missão não será na dependência de Jeremias, mas sim dependeria da autoridade e poder de quem? De Deus. É o que nós devemos entender. Devemos depender de quem? De Deus e na sua autoridade. A segunda coisa que nós vemos aqui é que Deus queria que Jeremias obedecesse e submetesse ao chamado. Deus destaca que Jeremias deve ir a todas as nações e que aquelas pessoas que Deus iria enviar, ele deveria falar tudo aquilo que ele iria ordenar. Uma chamada de atenção para nós pregadores aqui. Às vezes nós nos empolgamos, né? E às vezes acrescentamos alguma coisa. Mas Deus é aquele que nos chama para falarmos a verdade, somente a verdade, sem aumentar, sem omitir nada nas Escrituras. Até mesmo quando vamos evangelizar, falarmos a palavra de Deus, sem acrescentar. E nós somos chamados para isso. Mesmo você é tradutor. Você também é chamada, nós, porque agora eu também já sou tradutor, sou chamado também a ser fiel às Escrituras. E todos nós aqui somos chamados a não ir de acordo com aquilo que eu quero ver na Bíblia. Ah, eu gostei dessa passagem, então eu só gosto dessa passagem na Bíblia porque ela é favorável a mim. A Bíblia toda é a palavra de Deus. E ela está ali para me instruir, para que eu seja um homem, um servo de Deus aprovado. Terceira coisa, aqui, coragem diante das oposições. E às vezes as nossas oposições não é contra alguém, assim, pessoal. As nossas oposições estão aqui, ó, na nossa mente. Eu sou incapaz, eu não consigo, eu não posso e para por aí. A coisa está muito difícil, eu não aguento. Por exemplo, eu estou aqui, tenho saudades de Moçambique, da minha família, mas eu sei que aqui é onde Deus me quer agora. E eu estou a obedecer a mensagem. E a luta, às vezes, é que não é porque o outro falou mal, não é porque o outro falou o que não devia, mas a luta está aqui interna. E às vezes também é aqui, no coração. Porque o outro, não vou com a cara dele, então ele não é digno de ouvir a palavra de Deus. É hora de nós fazermos uma avaliação.
da nossa identidade em Cristo Jesus. De onde eu vim, quem eu sou, para onde vou. Isso vai nos motivar na missão. E vamos perceber esse encorajamento de Deus. Vamos perceber essa obediência e submissão e essa coragem. Porque isso é para homens corajosos. Para mim, todo cristão são pessoas corajosas. Vem no sábado às 16, sabe de ver que é uma coisa corajosa. Não é fácil sair, entrar em lugares que você sabe que ali é muito perigoso. É perigoso porque até ninguém te diz, só de olhar, você vê que aqui é perigoso. Mas eu tenho que ir. Cristão é uma pessoa corajosa. Porque às vezes a luta é dentro de casa. Você tem que escolher tua família. Entre Jesus e tua família. Precisa de coragem para você decidir isso. Escolhe Jesus. Exige coragem. Exige coragem você conviver dentro da tua casa com teu marido ou tua esposa que não conhece a palavra. Exige coragem. Exige coragem quando você está na faculdade e todos são contra o Evangelho. Só você é o único que permanece fiel. Exige coragem. Então, cristão, coragem na missão que Deus te chamou. Coragem. Mesmo que muitos façam coisas erradas, aquelas coisas erradas não mudam ou não viram ser coisas boas, porque a massa maior está a fazer o que é errado. Mesmo que seja só você, a coisa certa sempre será certa. E você estará a fazer diferença na tua missão. Coragem. E a quarta é a garantia da promessa de Deus. É a garantia da promessa de Deus, no versículo 8. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Eu sou contigo para te livrar. É uma poderosa promessa da presença e proteção de Deus na tua vida. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Antes disso, o que vem? Quem sabe? Antes disso. Quem sabe? Não, no versículo, antes disso, o que vem? Sim. O que mais? Terá 10 mãos, né? Antes disso, vai dizer algo muito interessante ali, que é para nós irmos fazer discípulos. Só que o problema, às vezes, queremos fazer discípulos, nossos discípulos, igual a nós mesmos. O que vamos escolher? Frustração. Fazer discípulos de Jesus. E Ele tem essa garantia de permanecer fiel conosco, porque Ele é um Deus fiel. E nos proteger de tudo, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Nós temos essa garantia de que não estamos sozinhos nesta missão. Não estamos sozinhos. Às vezes você pode até te sentir sozinho ou sozinha. Isso é um engano que o inimigo usa. Mas você não está sozinho. Você está com Deus. E grandes desafios vão aparecer nas nossas vidas. Grandes desafios vão aparecer. Mas saibam que Deus já está lá. Porque Ele é o quê? E onipresente. Ele já está lá. E Ele vai te ajudar a superar as tuas limitações. Você foi chamado para a missão. Deus escolheu essa igreja para a missão de levar sua palavra aos que não o conhecem. Cada um aqui é importante e chamado
a obediência a Deus. Então, que você saia hoje daqui desafiado. Eu quero pregar. Eu quero sair daqui pregar o Evangelho. Eu quero ser um cristão que vive uma vida de santidade. Eu quero ser um cristão que impacta a vida dos que estão comigo e que impacta o mundo. Eu não estou sozinho, porque estou com Deus. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar. Talvez você